Bom, então, como eu falei, esse é o capítulo 7 do nosso curso de Termodinâmica, Estatística e Aplicações Computacionais. E na aula de hoje a gente vai começar a trabalhar com a implementação de dinâmica molecular, ou para os mais íntimos, né, como costuma ser abreviado, Molecular Dynamics, para sistemas moleculares. O que muda dentro dessa nossa intenção de trabalho nesse capítulo? Antes a gente estava representando todos os nossos sistemas como pontos materiais, né? Partículas individuais com sua massa e sua quantidade de movimento, constituindo ali o hamiltoniano, as próprias simulações nos ensembles microcanônico e canônico. Então a gente estava trabalhando com esse sistema de pontos materiais. Agora, os nossos sistemas passam a ter uma, vamos dizer assim, uma característica de serem constituídos por moléculas. O que são moléculas, né? São aglomerados ou conjuntos desses pontos materiais com regras geométricas bem definidas que definem a arquitetura do nosso sistema molecular, né? Então, isso que vai ser interessante a partir de agora e ver como que a dinâmica molecular vai precisar ser pensada para que a gente consiga resolver sistemas que envolvam moléculas propriamente ditas, explicitamente, né? Até então ficava muito simples a gente fazer e pensar em simulações envolvendo gases nobres, né? Entidades constituídas por apenas um único átomo. Mas se a gente pensar em sistemas de grande interesse, até industrial, pensando mais no lado da engenharia química, como sistemas de gases, nitrogênio, oxigênio, moléculas um pouquinho maiores, como hidrocarbonetos e por aí vai. Então a gente precisa descrever essas moléculas não mais como pontos, né? Fica muito estranho a gente pensar, por exemplo, num N-octano, né? Uma molécula que é comprida, vamos chamar assim, sendo representada por um único ponto. Porra, e a dinâmica que envolve toda aquela geometria e a flexibilidade do sistema, né, que a gente tem num N-octano, por exemplo, né? Então, como é que a gente vai resolver isso considerando o raciocínio, as bases da dinâmica molecular que a gente viu e construiu até o momento? Então é a hora da gente pensar em como usar essa técnica para simular sistemas moleculares. E lógico que isso vai ser também a base para sistemas de misturas, que também são de especial interesse, né, para aplicações tecnológicas, como por exemplo processo de separação, sistemas reacionais e tudo mais, né, que envolvam uma multiplicidade de tipos de moléculas presentes ali na nossa caixa de simulação, no nosso sistema, e todas envolvendo ali a construção de um hamiltoniano, de uma função de partição global e por aí vai, né? Então, a partir de hoje, a gente dá uma aprofundada e uma expandida na nossa capacidade de resolver problemas dentro desse escopo aí da termodinâmica estatística, usando as ferramentas computacionais e a teoria disponível. Então, como primeiro tópico para a gente fazer a nossa conversa de hoje, a gente precisa fazer uma distinção entre abordagens do tipo All Atom e United Atom, que são termos, vamos dizer assim, jargões muito comuns utilizados nas simulações computacionais de dinâmica molecular, poderia ser de Monte Carlo também, sem grande dificuldade. Tá, o que significa dizer que eu estou usando uma abordagem do tipo todos os átomos ou de átomos unidos para representar os sistemas moleculares? Então vamos começar pensando na seguinte situação. Imagina que a nossa grande pergunta seja como representar moléculas para simulações
de dinâmica molecular. E para pensar nas respostas possíveis a essa pergunta, a gente pode, obviamente, começar por sistemas moleculares muito simples, né? Então imagina, inicialmente, que a gente tem a molécula do nitrogênio. Então está aqui a molécula do nitrogênio com seus dois átomos, uma interação entre esses átomos que, usando as teorias da química, a gente chama de ligação tripla, né? Então tem ali 3 tracinhos ali representados. Não cabe aqui, talvez, pelo menos dentro desse escopo que a gente está abrangendo, fazer grandes elucubrações a respeito de distribuições eletrônicas e tal, porque a dinâmica molecular sempre tem esse caráter clássico do sistema. Então a gente pode pensar em 2 átomos que interagem entre si de alguma forma, que a gente chama essa interação de ligação química, né? E tá ali a molécula do N2, que é obviamente diferente de dois átomos isolados viajando livremente no espaço, né? Parece que tem uma regra que envolve a energia dessa interação entre esses 2 átomos, diferente das interações entre átomos que não estão ligados, né, por uma ligação química bem definida como essa da molécula de nitrogênio. Bom, se a gente representa o nitrogênio dessa forma nas nossas simulações, a gente vai dizer que estamos representando o nitrogênio usando uma representação do tipo todos os átomos. Ou seja, eu tenho 2 centros de interação e uma informação de conectividade. Ou seja, eu preciso falar alguma coisa sobre como se dá aquela ligação química. Porém, outra possibilidade de representar um sistema constituído por moléculas de nitrogênio viajando no espaço, interagindo entre si, é considerar que essas moléculas são um único ponto material. Mal usando os termos, né, como se fosse uma bolota, né, algo assim, e onde eu tenho apenas um centro de interação e, obviamente, nenhuma informação de conectividade. Então eu reduzo o meu sistema a um simples ponto material e esses pontos vão interagindo ao longo aí da simulação. Aí, bom, a pergunta, né, que fica: você, tendo a sua formação em química, a princípio você pensaria no seguinte: olha, é óbvio que a primeira representação é melhor do que a segunda, porque você vai estar descrevendo com mais clareza o teu sistema molecular. Esse seria um raciocínio químico bastante imediato e com suas motivações bastante corretas para chegar a essa conclusão. O problema é o seguinte, que de nada adianta você ter um modelo em termos dessa representação molecular bastante razoável do ponto de vista da descrição do sistema, né? Você representar a tua molécula de N2 por 2 centros de interação e uma informação de conectividade, não adianta você ter isso se você tem parâmetros que vão ser utilizados no cálculo da energia que sejam mal estabelecidos, mal calculados, mal determinados. Porque às vezes, se você tiver esses parâmetros mal determinados, às vezes vai ser mais preciso em relação aos dados experimentais você representar o nitrogênio por um único centro de interação. Quem vai definir os limites de aplicação dessas abordagens acaba sendo o contraste, né, ou a comparação dos resultados obtidos entre essas abordagens e os dados experimentais. E óbvio que você agora pensando com um raciocínio um pouco mais de um físico ou de alguém devotado a simulações, um pouco lado mais matemático do problema,
talvez a lógica que a gente precise assumir seja a seguinte: qual é o melhor modelo? Bom, para os meus alunos da graduação, essa é uma pergunta que eu faço na primeira aula do curso, lá no terceiro ano. Qual é o melhor modelo para descrever sistemas? O melhor modelo é aquele mais simples que ainda é capaz de responder as perguntas que eu faço. Então, eu tenho que ficar bastante atento a que perguntas que eu quero responder usando uma abordagem ou outra, e se faz sentido escolher uma em detrimento da outra. Às vezes, por exemplo, a propriedade que você está analisando demanda informações a respeito da rotação molecular, da vibração molecular. Se você usar um sistema que é baseado em partículas materiais, bom, uma partícula não vai ter a rotação nem a vibração. Então, esse modelo não vai servir para você conseguir estudar um determinado fenômeno, né? Vai ser obrigatório usar uma descrição do tipo todos os átomos. Porém, se você estiver pensando em sistemas cujas interações estão mais relacionadas a problemas de distância e velocidades, como é o caso das propriedades termodinâmicas simples, né? Como a gente tem, as propriedades termodinâmicas que a gente chama de propriedades estáticas, né? Como CP, CV, os potenciais termodinâmicos, compressibilidade isotérmica, coeficiente de expansão térmica. Muitas vezes, em função da qualidade alta dos parâmetros dos potenciais que a gente vai usar nas simulações, uma abordagem do tipo átomos unidos pode ser melhor. Então, é um grande trabalho definir qual vai ser o melhor modelo para a gente usar nas nossas simulações, e por isso essa área de simulação molecular acaba exigindo que a gente gaste uma energia grande numa fase inicial do trabalho, realizando testes preliminares para você ter uma noção sobre como que esses modelos, essas diferentes abordagens são suficientes para responder a tua pergunta, né? Então, isso tudo passa pela cabeça quando a gente está precisando simular sistemas moleculares. Que tipo de abordagem a gente vai usar, né? Então, uma primeira grande separação que a gente faz são abordagens do tipo todos os átomos ou átomos unidos, né? E lembrando que a gente é que vai escolher, e os motivos dessa escolha envolvem, por exemplo, a qualidade dos parâmetros dos potenciais utilizados e também a natureza das perguntas que eu vou responder com as minhas simulações. Tá? Então, tem que ficar com isso na cabeça. Como outro exemplo, assim, para a gente pensar da mesma forma, a gente pode pensar na molécula de etano. E uma molécula representada de alguma maneira, né? Os 2 átomos de carbono e os 6 átomos de hidrogênio. Se eu escolho fazer a representação do etano dessa forma, explicitamente, considerando todos os átomos presentes, bom, a gente vai ter o etano all atom, né? Todos os átomos, obviamente. A gente tem 8 centros de interação com cargas parciais em função da distribuição, né, de cargas eletrônicas ali, da diferença de eletronegatividade entre os átomos presentes e tudo mais, e 7 informações de conectividade. Ou seja, eu preciso dizer como que cada átomo de hidrogênio se liga a cada átomo de carbono, como os átomos de carbono se ligam, quais as distâncias médias entre essas ligações, para essas ligações, né? Quem está ligado a quem não está ligado a quem, né? Percebam que assim, o número de informações referentes a uma molécula simples como essa aumenta substancialmente quando eu resolvo incluir todos os átomos na descrição daquela molécula. E além disso, informações que não estavam em princípio previstas ou pensadas, né, dentro daquela nossa abordagem de pontos materiais, como por exemplo as cargas parciais. Então, como eu falei, em função da diferença de eletronegatividade, eu vou ter o hidrogênio com uma carga
um pouquinho mais positiva do que os carbonos, e por aí vai, né? Então, assim, isso precisa ser considerado porque passam a existir efeitos, né, elétricos, né, interações de natureza eletrostática por conta dessa distribuição de cargas parciais. Isso também entra no cômputo da energia, né? Uma vez que antes a gente estava simplesmente considerando sistemas onde esse tipo de efeito não tinha tanta importância. E a gente sabe que para muitos sistemas, essa informação a gente traz com muita natureza lá da química, informações do tipo interações de polo permanente são fundamentais para uma série de processos e uma série de fenômenos, como por exemplo aqueles relacionados em um sistema de água pura, né? Relacionado à formação de ligações de hidrogênio, por exemplo, né? São coisas relacionadas, né? Fenômenos relacionados a essas distribuições de carga. Então, o que antes era apenas uma informação de massa e um parâmetro, agora a gente precisa descrever a molécula dessa forma tão mais completa, tão mais ampla. Porém, a mesma molécula de etano talvez também possa ser representada numa abordagem de átomos unidos da seguinte forma: com dois centros de interação com cargas parciais nulas em função da simetria molecular e uma informação de conectividade. Nossa, em comparação aqui, né, um sistema com outro, o nível de descrição foi razoavelmente ou grandemente simplificado, né? E a gente ainda poderia testar uma abordagem de átomos unidos onde todo o sistema etano pudesse ser representado por apenas um ponto material, né? Como era o caso da molécula do N2 que a gente viu. Qual vai ser o melhor modelo? O melhor modelo vai ser aquele mais simples, capaz de responder as perguntas que estamos fazendo para o sistema. E quem vai ser o gabarito? O gabarito é o dado experimental, né? Então a gente tem que refletir nessas questões. Não adianta excesso de descrição molecular se eu não tiver parâmetros adequados para calcular a energia, tá? Então fiquem com isso em mente. Esse é uma noção fundamental que a gente tem que ter como calcanhar de Aquiles das simulações moleculares. Fala aí, Lucas, por favor. Pessoal, só para completar o que o Jaca está descrevendo muito bem aí, por exemplo, algumas simulações, tem uma sirene passando aqui agora. Mas é trilha sonora. Problema de casa. Esse all atoms também é chamado em alguns lugares de cross-graining. Uhum. E é muito usado, por exemplo, em sistemas biológicos grandes, por exemplo, uma bicamada lipídica, onde cada molécula da bicamada tem uma cadeia gigantesca, né? Como se fosse um polímero gigantesco. Aí pega todo esse carbono, hidrogênio, que tudo chama só de um parâmetro só para representar esse sistema. E aí, como o Jaca está falando das pontes de hidrogênio e tudo mais, como o hidrogênio é o átomo mais leve, né, que a gente trata, ele com certeza vai ser o mais rápido. Então, é muito vantajoso computacionalmente travar o átomo de hidrogênio, não permitir que ele mude essa distância de ligação, seja carbono, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio. E aí fica travada essa distância. E aí você pode aumentar, então, o seu passo de simulação, né, o seu ΔT, seu DT, você pode trabalhar com um DT muito maior, e assim você pode avançar muito mais rápido na sua simulação clássica. E o que mais posso falar aqui? Que aí também, aí a gente pode eliminar, dividir os parâmetros também, né, em termos de Van der Waals e de Coulomb. E, por exemplo, no caso de hidrogênio, você elimina o parâmetro de Van der Waals também para reduzir um pouco o custo computacional e deixar apenas a parte coulombiana, apenas a parte de carga para formar a ponte de hidrogênio. Só isso mesmo por enquanto. Valeu, Lucas. Obrigado, porque você tocou num ponto que eu já estava aqui deixando passar, que é fundamental. Além, né, da questão que envolve a pergunta que a gente está fazendo, a qualidade dos parâmetros e tudo mais,
a gente também vai esbarrar no custo computacional. Então, outro elemento que precisa ser considerado é... Vem cá, ao aumentar substancialmente o nível de descrição molecular e todas as interações que vão ser consideradas e tudo mais, como que isso vai aumentar o meu tempo de simulação? Eu tenho esse tempo todo disponível, né? Então, é lógico, é um cobertor curto, né? Que a gente precisa manobrar, precisa administrar para dar conta dessas simulações. Então, usar uma abordagem do tipo átomos unidos, né, é muito vantajoso porque eu simplifico o sistema, eu consigo simular sistemas maiores, ou seja, com um número de moléculas maior, né, do que um sistema do tipo todos os átomos, que eu boto todo mundo ali explicitamente. O lance do hidrogênio, como ele comentou, né, você pegar todos eles e aglutinar numa bolota só, né, entre aspas, na verdade são pontos, né? Mas o hidrogênio acompanha o carbono, né? Então não preciso nem defini-lo explicitamente, eu faço um ponto com parâmetros otimizados para cada sistema. E aí, uma das formas, né, de obter esses sistemas, esses parâmetros desses sistemas de átomos unidos e tudo mais, quem traz muito dessa informação para a gente são as simulações de modelagem molecular baseados em química quântica, né? Vários estudos na tentativa de encontrar parâmetros ótimos do potencial de interação, aglutinando isso, né? Que até o nome que o Lucas mencionou, coarse-grained, né? Uma tradução meio ruim, mas é como se fosse de caroços, né? Constituídos ali do sistema, caroços grosseiros, né? De grãos, que são essas aglutinações moleculares aí. Bom, então, diante disso, né, a gente tem que sempre se perguntar, vem cá, como é que o aumento da complexidade se liga à melhor descrição do fenômeno? Tá? Fala aí, Matheus. Só vou confirmar, o coarse-grained, ele é o United, né? Isso, exatamente. Mas tem umas abordagens de coarse-grained que vão para além do United Atom, tá? Que são até grosseiras demais e perdem um pouco essa natureza de descrição molecular como a gente tem aqui, como, por exemplo, você pegar moléculas com uma geometria mais bem definida. Vamos imaginar, por exemplo, ciclopropanos, né? São triângulos. E você fazer uma dinâmica de corpos rígidos, onde a gente passa a ter triângulos interagindo entre si. Às vezes isso vai ser uma forma de fazer um coarse-grained diferente dessa de tipo United Atom como a gente está aqui. Você simplifica o sistema traduzindo a molécula por corpos rígidos. Também existe isso. Tá? E aí tem toda uma forma de descrever os potenciais de interação quando você tem essas geometrias diferentes e tal. Isso estaria dentro de uma classe mais geral chamada coarse-grained. Tá? E isso, para você que está lidando com essas moléculas biológicas, acaba muitas vezes sendo frequentemente encontrado, né? Às vezes esses sistemas de colar de contas, né, como você muitas vezes já deve ter esbarrado, são umas abordagens assim, coarse-grained, bem grosseiras, mas que são o que é possível de fazer por conta do tamanho do teu sistema, né? A quantidade de átomos envolvidos é assombrosamente grande. Então, para você perceber a dinâmica de um conjunto de moléculas, às vezes é melhor perder um pouquinho na descrição molecular e ganhar na descrição, vamos dizer assim, de uma geometria geral do teu sistema. Fala aí, Lucas. Porque depois você recupera essas ligações, esses hidrogênios e tudo, você tem ferramentas
justamente para você recuperar toda a sua descrição detalhada desse seu sistema. Lógico, tratando todo, por exemplo, o hidrogênio, aí, nesse caso, mostrar na tela como rígido, mas ele tem como você recuperar uma posição do hidrogênio aí próximo do carbono. É isso mesmo. Beleza, obrigado. Valeu. Bom, então, já que deu para a gente pensar um pouquinho, né, nessas diferentes abordagens, a gente pode prosseguir agora pensando em modos internos de energia molecular. O que eu quero dizer com isso? Modos internos de energia molecular. Essa palavra modo aparece com uma certa frequência quando a gente está descrevendo, né, as diferentes formas de a energia aparecer na descrição molecular. Os modos são modelos, são formas, são fenômenos específicos relacionados ao cálculo de energia envolvendo a molécula. Então, quais são os modos internos de energia molecular mais encontrados? Bom, então tem alguns, eu vou mencionar aqui só para a gente se situar. Então, por exemplo, o estiramento de ligações, né? Você considerar a possibilidade de que a energia de átomos ligados, né? Aqui a gente está vendo, quando está falando assim interno, a gente está pensando em átomos que estão ligados na constituição de uma molécula, né? A gente pode momentaneamente pensar que a gente está analisando a energia de uma molécula só, tá? E depois a gente vai botar elas em conjunto com suas vizinhas e tal, mas dentro de uma molécula, se eu estico uma determinada ligação, eu vou precisar descrever essa energia de alguma maneira. A gente vai ter energias relacionadas à abertura e fechamento de ângulos, né? Pensa lá na molécula de água, que você aprende desde lá do teu ensino fundamental, que tem um ângulo de 104,5 graus e tudo mais. E vem cá, mas na dinâmica das moléculas ali, de um sistema fluido, quem disse que esse ângulo é rígido? Na verdade, você tem um sistema interagindo que permite, obviamente, a flexibilização disso dentro de certos limites. Então, será que é preciso descrever essa abertura e fechamento de ângulo, essa vibração angular, né, dentro do fenômeno que eu estou analisando? Existem técnicas analíticas que estão justamente relacionadas a esse tipo de descrição, né? Como, por exemplo, o infravermelho e tudo mais. Né? Você está pensando em como que aparecem esses modos de energia para as moléculas que a gente tem que lidar com elas. Né? São formas, inclusive, de identificação molecular. Então, bom, a gente tem esses daí. Torção de ligação, né? Imagina aqui que eu tenho antes 2, agora 3 e nesse momento 4, né? Que eu pego esse aqui e giro uma em relação à outra, né? Então eu posso colocar esses 4 átomos em diferentes configurações e existe naturalmente em função dos átomos que estão ligados um ângulo mais provável, um ângulo médio, um ângulo de equilíbrio que cada molécula vai encontrar o seu, né? Então, a torção de ligação, isso tudo muda a energia molecular. A gente tem problemas de flexão fora do plano, né? Então, por exemplo, a possibilidade de uma determinada molécula que tenha uma geometria, vamos imaginar aqui só para fins de exercício, né? Que ela tem uma geometria de equilíbrio completamente planar, mas aí eu pego uma das pernas aqui e levanto, né? Isso vai naturalmente mexer na energia do teu sistema. Como é que eu contabilizo esse tipo de coisa? Né? E outra, torção imprópria, né? Imagina que eu tenho uma estrutura cíclica e que acaba fazendo uma torção um pouco mais intensa. Pega o ciclo hexano, né, que tem aquelas estruturas de barca ou cadeira. Imagina que eu quero ficar brincando com aquela torção molecular e ver o que acontece com a própria molécula. Isso tudo está relacionado com essas energias do sistema. A gente, pensando em aplicações da dinâmica molecular, a gente tem como representar essas coisas e ver
os efeitos disso no cálculo de propriedades. Se vai ser importante ou não, se isso vai ser relevante ou não no cálculo de propriedades, é algo para a gente avaliar no segundo momento. Primeiro, a gente precisa saber que é possível representar o nosso sistema por esse tipo de abordagem. Tá? E aí aqui, né, quando eu tenho esses átomos aqui, essas bolotas azuis, isso aqui representa tanto átomos isoladamente, como podem representar partículas de átomos unidos. Né? Poderia ser aqui um CH3, né? Uma bolota dessa só ser um CH3, né? Ou poderia ser HOH, os átomos individualmente, né? Então fica a nosso critério definir quem são essas partículas envolvidas na descrição molecular. Beleza, então o que a gente vai fazer agora? Né? Imagino que vocês estejam morrendo de curiosidade, mas não morram de curiosidade, vivam de curiosidade, de como que a gente vai calcular a energia para todas essas interações internas na molécula. Beleza, então começando do início, vamos pensar nas questões relacionadas ao estiramento de ligações químicas. Que modelos que a gente tem para descrever essa interação, né, de átomos ligados assim, fazendo uma ligação diretamente, né, pares de átomos ligados, ou o problema do estiramento de uma ligação. Modelos que a gente tem para representar isso. Existe um modelo que é muito simples, tá? Disponível aí para nós e que talvez faça parte de muito da nossa, vamos chamar assim, das nossas noções de química que a gente traz do ensino médio, que é essa ligação ter um tamanho fixo, igual ao comprimento de equilíbrio, né, que a gente está chamando aqui de L0. Nessa distância de equilíbrio, se for fixada nesse valor de equilíbrio, a energia ali da interação vai ser nula. Tá? Então, os átomos vão estar dispostos de maneira rígida, fixa, separados por uma distância igual à distância de equilíbrio, e a energia dessa configuração interna da molécula vai ser zero, porque essa é a distância de equilíbrio. Tá, isso é uma opção que a gente pode fazer na descrição molecular. Fixar as ligações. Outra forma de você descrever essa ligação química, aí já pensando no tipo de conhecimento que é agregado quando a gente passa a pensar numa química já a nível de graduação, né? Se é que a gente pode chamar assim, é a possibilidade, a incorporação do fenômeno de vibração dessa ligação, né? E para isso a gente usa um potencial do tipo harmônico. Percebam a similaridade desse potencial com um problema tipo de mola, né? Como é que é parecido com um problema tipo de mola, né? Então, às vezes, alguns até representam essa energia como tendo uma molinha ali ligando os nossos átomos, né? E aí a energia vai ser calculada em função dos desvios em relação à distância de equilíbrio da nossa molécula. Então, esse valor da distância de equilíbrio são muitas vezes determinados a partir de dados experimentais, né? E você extrai isso até... O Wikipedia apresenta valores bastante precisos dessas distâncias de equilíbrio. Às vezes, na falta desses dados experimentais, de dados cristalográficos e tudo mais, você pode usar até simulações de química quântica que vão usar uma abordagem por princípios eletrônicos para descobrir essa distância de equilíbrio, né? Então, isso também pode ser feito, tá? Bom, outro modelo Morse. Então, usa essa regra baseada numa exponencial da diferença aqui do desvio em relação à distância de equilíbrio. Bom, por hora, né, vendo a expressão só do potencial Morse, vocês não identificam nada de especial nele, mas quando a gente perceber os gráficos isso vai ficar bastante evidente.
E tem uma outra abordagem também bastante utilizada, que é o harmônico expandido. Harmônico expandido, onde eu considero várias possibilidades de vibração como se fosse uma expansão desse termo aqui em potências cúbicas, quárticas e por aí vai. Mas o que é importante a gente notar é o seguinte, que olha só, o que a gente tem no modelo do potencial de interação ali, descrevendo essa ligação química como sendo fixa. A gente tem um parâmetro, que é a própria distância de equilíbrio. Ao usar o potencial harmônico, a gente passa a ter dois parâmetros, K e L0. Ao trabalhar com o modelo Morse, a gente tem 1, 2, 3 parâmetros. Ao lidar com harmônico expandido, a gente tem 1, 2, 3 e quantos termos tiverem, e mais a distância de equilíbrio. Né? Então, percebam, o aumento desse número de parâmetros para descrever uma ligação química ou qualquer outra interação de grupos atômicos ou de átomos unidos, aumenta a dificuldade de obter esses parâmetros, né, e que passa, obviamente, pela precisão no cálculo de propriedades e tudo mais. Então, acaba que, na maior parte dos casos, o pessoal usa, né, os modelos mais simples. O que é modelo simples? Modelos com poucos parâmetros. Né? Então, usar modelos com distância fixa ou harmônico acaba sendo bastante conveniente para uma boa parte dos casos. O Morse já passa a ser um algo a mais. Né? Se você quer adicionar algum outro efeito, que eu ainda não comentei qual é, nessa descrição da ligação química. E o harmônico expandido da mesma forma. Vamos ver o que difere esses potenciais em termos do comportamento e gráficos da energia. Olha, aqui então a gente tem essa ligação química representada por alguns potenciais diferentes. Vamos enfatizar aqui o seguinte, o harmônico que está aqui, ó, são essas linhas pontilhadas, fazendo essa parábola aqui, né? Então, bem parecido com a ideia de uma vibração limitada ali, né? Como se fosse de fato uma mola, mas compara essa energia, né, do harmônico com o Morse. Olha o que o Morse faz. A gente tem aqui a linha cheia. Ele vem daqui, desce e parece que ele acomoda o valor da energia para um valor que fica razoavelmente bem definido a longas distâncias. Qual foi o efeito novo que apareceu na descrição dessa ligação química usando o potencial do tipo Morse? Esse potencial ele assume a possibilidade de rompimento da ligação química. Então, a partir de um determinado ponto, o sistema passa a se comportar como se fosse partículas isoladas. Em alguma medida, esse potencial do tipo Morse ele se comporta inicialmente como algo ligado, né? Então, existe uma região tipo um poço de potencial, mas que também se parece com Lennard Jones, né? Que é justamente para átomos não ligados. Então, essa que é a grande vantagem. Agora, a gente tem que se perguntar, vem cá, no fenômeno que eu estou estudando, eu vou assumir ou não a possibilidade de rompimento das ligações? Faz sentido essa consideração em função do fenômeno que eu estou analisando? As temperaturas de interesse são temperaturas em que fenômenos de ionização, de quebra de ligação química são característicos? Existem motivos químicos, físicos, para considerar a quebra de ligação química, ou simplesmente a vibração
dentro de uma faixa razoavelmente adequada é suficiente para descrever o que eu quero? Ou ainda, será que não basta simplesmente fazer a descrição molecular como se fosse, entre aspas, um cotonete, né? Duas partículas ligadas, e simplesmente deixar como se fosse um bastão, né? Girando e se transladando aí no espaço, né? A partir das interações e tudo mais? Né? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer na hora de escolher essa descrição molecular. O responsável ou os responsáveis pela escolha dos modelos somos nós. E a gente tem que ter motivos para escolher esses modelos na hora de realizar as simulações moleculares. Tá? Aumentar a complexidade a priori é muito complicado e seria eu diria que seria um erro metodológico. Tá? A gente começa sempre do mais simples e vai vendo a necessidade de aumentar a complexidade da descrição. Tá? Então, são essas possibilidades. O Morse se distingue do harmônico pela possibilidade de incluir a quebra de ligações químicas. Da mesma forma, então, a gente pode pensar no modo de energia ligado à abertura e fechamento de ângulos. Né? Então, aqui a possibilidade desse ângulo abrir e fechar, né? Tendo essa vibração angular. Talvez você já esteja pensando, bom, parece que uma forma de começar é sempre pensando nesse ângulo fixo. Eu deixo ali a molécula rígida nesse ângulo como se fosse um bumerangue. E aí, isso não só para uma molécula de 3 átomos, tá? Isso pode ser uma sequência. Vamos pensar lá no nosso N octano, eu deixar todos os ângulos ali fixos, né, permitindo, por exemplo, se for do meu desejo, as torções ali entre tétrades de átomos, né, entre conjuntos de 4 átomos e tal, só dando esse tipo de flexibilidade. A gente precisa ver o efeito dessas coisas no cálculo das propriedades. Então, bom, se a gente optar pelo modelo fixo, ou fixo ângulo, e deixo ele congelado do início ao fim da simulação, ou eu tenho um modelo harmônico também para essa vibração angular. Né? Então, preciso de um parâmetro K associado a essa tríade, né? de átomos, de partículas, e o θ0, que é o ângulo de equilíbrio. Então, se fosse lá, no nosso caso, da água e tal, você teria esse ângulo de equilíbrio ali da ordem de 104,5 graus, alguma coisa assim. O trigonométrico, que é baseado em cossenos, tá? Então, tem isso. Ok? Então, a gente tem o trigonométrico, que é baseado em cossenos, assim, de certa forma, parece um pouco com esse. A gente pode até pensar em aproximações que são feitas quando a gente está lidando lá com aqueles cálculos básicos lá de trigonometria, aproximação de um pelo outro para ângulos pequenos e tudo mais. Tem dessas coisas, né? Passa por essas reflexões. O que mais que a gente tem? O cúbico, né? Composições desse tipo. E aí, lógico, vai ter uma série de trabalhos devotados a analisar os efeitos. Né? Um harmônico expandido, né? Bem parecido lá com o da ligação química, né? Uma cacetada de parâmetros e tal. Então, aí os modelos típicos para descrição de abertura e fechamento de ângulo. Então, apenas um gráfico assim para ilustrar, né? Imagina aqui que a gente tem o harmônico e o trigonométrico, usando cossenos. Né? Então, são apenas uma ilustração, né? Do tipo formato do gráfico, coisas dessa natureza. Tá? Então, até pensa ali que por conta dos cossenos, você acaba pensando numa faixa de uma função periódica e tal, tem essas limitações. Né? Perceba aqui também o intervalo dos ângulos que foram analisados, né? Às vezes esse intervalo é o único possível para o teu sistema, né? Então,
Vamos imaginar que essas coisas precisam ser pensadas nessas escolhas. Outro modo é o da torção de ligação. Então, nessa torção de ligação, eu tenho alguns modelos, né, pensando ali nessa torção ali de uma dupla em relação à outra, né, como se eu tivesse duas folhas aqui, onde cada dupla tivesse sobre cada uma dessas folhas, eu estivesse analisando esse ângulo aqui de desvio entre essas duas folhas. Então, posso ter uma torção fixa, né, da mesma forma. Posso ter uma forma bastante comum de descrever essa energia baseada num somatório de parâmetros. Eu defino o número de termos de uma sequência de cossenos. Tem outra que são potências de cossenos. Então percebam que as fórmulas às vezes não são tão triviais, mas aparecem como possibilidades para compor o cálculo dessa energia. Séries de Fourier, né? Então, outra possibilidade. E, em geral, esses gráficos de energia dessas torções de ligação acabam tendo um padrão dessa natureza, né? Então, uma certa periodicidade, né, em função do número de termos envolvidos ali no nosso cálculo de energia e tudo mais, né? Então, são essas funções com comportamento oscilatório, né? Mas às vezes com a extremidade bem diferente da região central. Esse central aí está relacionado ao ângulo de equilíbrio, né? Então, a gente tem ideia dos padrões relacionados a essa flexibilização ali dessas tétrades de átomos, né? Agora, é lógico, né, que esse tipo de problema só vai aparecer quando eu tiver, no mínimo, 4 átomos ou 4 partículas constituindo ali o meu sistema. Se eu só tiver 3 átomos, eu só tenho uma configuração ou 2 configurações possíveis. Ou é linear ou é angular, né? No máximo, o angular está fechado, fazendo um ciclo, mas um problema de torção de ligação só aparece quando eu tenho 4 partículas ligadas e interagindo. No caso da flexão fora do plano e torção imprópria, então a gente pode ter isso fixo também, pode ter um harmônico dessa forma, e da torção imprópria a gente tem coisas dessa natureza, tá? Como se fossem constantes e funções trigonométricas associadas ao ângulo ali daquela torção. Já são parâmetros um pouco mais difíceis de serem interpretados do ponto de vista dessa mecânica, né? Porque são modelos muito simples. E as simulações de química quântica nos ajudam a ver esse padrão de comportamento, já que a gente não pode pegar uma molécula e ficar torcendo ela com a mão para calcular a energia e por aí vai, né? Então, são modelos que acabam sendo bastante adequados ao comportamento geral dessas torções e flexões. Fala, Lucas, por favor. O pessoal pode achar estranho, né, essa geração de tantas parametrizações, de tantos desse processo de empiricar, né, tornar mais empírico essa descrição, né, puramente empírica nessa descrição, porque hoje em dia a gente pode calcular o potencial de um sistema via mecânica quântica, depois fazer um gradiente desse potencial e ver para onde esse sistema vai. Só que em termos práticos, é praticamente impossível você rodar um sistema grande, um sistema de interesse biológico, um sistema de interesse químico, usando mecânica quântica para descrever a dinâmica, né, uma dinâmica quântica, comparada a um tanto de parâmetros desses selecionados. E hoje tem muitos softwares para gerenciar esses parâmetros e organizar esses parâmetros em função da sua simulação. Não, é isso mesmo.
tem alguns pacotes, né, que não é o caso do LAMPS que a gente está usando. O LAMPS acaba tendo uma finalidade até bastante didática da gente investigar a natureza e a qualidade desses parâmetros que a gente está usando nesses modelos, né? A gente tem que buscar essas informações e alimentar o nosso input. Mas existem alguns pacotes de dinâmica molecular que já trazem bibliotecas desses parâmetros, permitindo você realizar as simulações. Você entrega lá a molécula, ele já identifica quem são os átomos ligados e como estão ligados, e vai fazer a simulação de forma bastante automatizada. O problema é o seguinte, que você perde completamente o domínio sobre o processo, você fica refém daqueles parâmetros que estão definidos lá, sabendo-se lá como que eles foram obtidos e a qualidade deles em relação ao fenômeno que você está observando. Porém, tem um detalhe também importante da gente perceber que o Lucas acabou me fazendo lembrar no comentário dele. Qual a natureza desses parâmetros? Né? Então, a gente tem, só de olhar aqui, a gente tem o K da torção da flexão fora do plano, o K da torção imprópria. Voltando aqui, a gente tem vários parâmetros desse, coeficientes e tudo mais, outros Ks, que a gente, lógico, não pode misturar essas constantes, né? Embora muitas vezes elas tenham a mesma letra e tal. Qual a finalidade desses parâmetros? Resumir de forma bastante objetiva o comportamento eletrônico do sistema, as interações de natureza eletrônica do sistema, em termos de modelos clássicos, algébricos e analíticos, bem definidos. Ou seja, como o Lucas disse, ao invés de eu ter que usar a parafernália de química quântica para descrever como que se dá essa interação, eu simplifico toda a informação de natureza eletrônica e quântica por alguns parâmetros, por alguns poucos parâmetros, que é mais importante, tá? Que vão ser capazes de aproximar a dinâmica de flexões, torções e vibrações moleculares, né? Se a gente pensar, por exemplo, em descrever uma molécula de nitrogênio com base puramente quântica, a gente vai ter que descrever, usando lá a equação de Schrödinger ou as aproximações adequadas, todos os elétrons envolvidos no sistema. No máximo, você faz alguma aproximação que você acaba considerando só os elétrons de valência, junta os mais nucleares de alguma forma para diminuir, entre aspas, o número de partículas e tal, mas ainda assim, tem todo um procedimento de convergência para o cálculo da energia e tudo mais. Aqui não, aqui a gente tem modelos mecânicos muito baseados na ideia de um sistema de molas que já é suficiente para descrever um termo importante, essa mecânica molecular. Então, o que a gente está fazendo é descrever uma mecânica molecular, como se fosse um sistema de partículas interagentes internamente aí, né, no âmbito da molécula, que constitui a nossa molécula de interesse. E óbvio, né, essas são as interações que a gente chama de intramoleculares, ou seja, dentro da molécula. Em contraposição, existem as interações intermoleculares, que aí são as interações entre essas partículas, esses átomos, entre moléculas diferentes, né? Então, eu vou precisar também descrever como é que essa partícula que interage com a partícula de outra molécula, né? Que não é o caso aqui dessa mesma interação dessa com essa, né? Então, são distinções ali que a gente precisa fazer, e aqui a gente está enfatizando, né, nesse momento aqui, as interações intramoleculares. Tá? Então já imagino que na cabeça de vocês já esteja passando um filme
né, do trabalho que dá, muitas vezes, você definir a estrutura de uma molécula, todos os parâmetros, a geometria do sistema, né? Imagina que você vai fazer simulações de átomos de moléculas de benzeno. Quero estudar o benzeno. Bom, no mínimo, então, a gente vai ter que dar informações ali a respeito de como estão dispostos, né, a geometria bem clara de todos os átomos de carbono daquele hexágono, né? E aí, às vezes, você vai ter que fazer um probleminha ali de geometria plana para descrever as posições de cada um, ou usar um desenhador de moléculas para ir lá e copiar a informação de onde estão cada átomo do meu sistema molecular, né? As coisas mais práticas disso a gente vai ver no nosso próximo encontro na quinta-feira. Mas hoje a gente precisa fazer essa ambientação, o que vai fundamentar as nossas simulações. Tá? Então, esses parâmetros dos nossos modelos, eles resumem, eles sintetizam todas as informações de natureza quântica, eletrônica e tal, das interações mais fundamentais lá do nosso sistema. E aí, usando modelos mecânicos para descrever as interações intramoleculares, né? Como se fosse um sistema de partículas clássico, mas nos importa. Beleza, então pergunto a vocês, né? Tem alguma coisa essencial que vocês gostariam de perguntar até esse ponto? Algo que tenha ficado absolutamente obscuro e que vale a pena tirar uma dúvida, aproveitar um momento? Não é bem uma dúvida, não. É só. Não sei se era melhor falar agora do que ficar falando no final da aula. Uma correção lá no modelo de Morse, acho na equação mesmo, que está o termo. Acho que ficou fora dos parênteses, né? O L menos L0 ao quadrado, se eu não me engano. Ah, sim. Tá, eu vou conferir isso direitinho. Porque até não tá nem batendo aqui, né, direito. Tá faltando um colchete aqui para fechar e tal. Isso. Beleza. Falta um colchete. Tá. E esse é torção. Torção. É com C cedilha ou com... não é com C cedilha? Não sei. Torção de ligação. Acho que deveria ser com S, não? Não sei. E aí? Me pegou. Agora me causou uma dúvida aqui. Eu vi com Eu acho cedilha. que eu posso ter feito uma tradução direta do inglês, né? Que é torsion. Aí eu acabei misturando tudo, escrevendo errado. Tá certo. Em português, eu estou vendo aqui, ó, torção ou entorse do joelho. Então, talvez seja entorse que vem... tá certo. Isso, entorse. Isso. Isso aí. Sempre o Leão fazendo pente fino nas nossas aulas. Obrigado, Leão. Vou corrigir isso, porque vamos combinar, né? É uma apagação de mico danada, esse tipo de coisa tá errada aqui. Ainda mais eu, né, que reclamo tanto isso de vocês lá em seminário. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, passado por isso, obrigado, Leão. Vamos aos acoplamentos de modos energéticos. Se vocês estão achando que a vida já está difícil com essas interações, vamos pensar o que mais pode ser feito quando a gente está descrevendo moléculas, porque a gente não precisa se limitar à questão de simplesmente ver pares de moléculas ou ângulos e tal. As seguintes situações também aparecem, tá? Quando eu tenho ligações em sequência que estão vibrando entre si, às vezes eu posso descrever esse pacote, tá? Esse pacote aqui, essa tríade, associando duas vibrações entre si, né? E não só de forma isolada, né? Como se houvesse uma dinâmica de molas aqui, né, entre essa tríade, entre ângulos, problemas onde eu tenho, ao mesmo tempo, o estiramento e a compressão aqui da ligação
e a vibração, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, como um modo acoplado. A questão do ângulo, né, sendo representada na forma de uma distância entre esses átomos aqui. Acoplamento de ângulo com duas ligações, acoplamento de ângulos de diedros, tudo isso pode ser também descrito, gerando potenciais de interação bastante detalhados e tal, que, convenhamos, muitas vezes perde até a finalidade prática pelo excesso de parâmetros e a completa falta de necessidade na hora de descrever a nossa molécula, tá? Então, às vezes se vende isso como uma grande solução, mas na verdade isso mais atrapalha do que ajuda, porque eu vou ter que parametrizar todos aqueles termos associados a cada um desse potencial, que a gente já estava assoberbado com aqueles que a gente viu. Imagina colocar mais todos esses modos. Mas, como eu disse, depende da pergunta que você está fazendo para o sistema, né? Às vezes, analisar um acoplamento desse vai ser importante para descrever. Às vezes, você quer representar ali, fazer simulações e tentar reproduzir um espectro, alguma coisa desse tipo, né? Você vai precisar desse tipo de coisa. Ninguém sabe, né, exatamente a natureza das perguntas que podem ser feitas, mas saibam que existem essas possibilidades. Então, quando eu tenho esses acoplamentos de energia, a gente começa a dar nomes para esses campos de força, gravem esse nome, tá? Que a gente vai chamar de classe 2, classe 3 e por aí vai, né? Como, por exemplo, ao campo de força compasse, né, que tem aqui a referência para vocês darem uma olhada, né? Os campos de força são os conjuntos de todos esses modelos, parâmetros e tudo mais para descrever as moléculas. A gente vai detalhar isso mais rigorosamente daqui a pouco. Beleza? Bom, então só para a gente saber que existem esses acoplamentos energéticos. E agora a gente pode pensar um pouquinho nas interações eletrostáticas. Tá. Então, quando a gente tem no nosso sistema molecular cargas, né, ou até fora do nosso sistema molecular, pensando em cargas pontuais que a gente aprende lá na física do ensino médio, a gente usa a lei de Coulomb, né, para calcular as forças de interação, energia de interação e tudo mais. Usando ali aquele ε0, né, como a permissividade elétrica do meio. Então, a gente tinha o ε0 igual a 1 para o vácuo, igual a 78 para a água. Depende do sistema que a gente está analisando. Bom, se a gente tiver um sistema de íons, né, imagina que a gente está lidando com líquido iônico, né, ou sais fundidos, por exemplo, né? Eu tenho lá as partículas iônicas todas espalhadas lá no meio fluido e tudo mais. Bom, a carga, né, de cada partícula dessa vai ser um múltiplo da carga do elétron, né? Então, isso acontece quando eu tenho íons bem definidos no meu sistema. Imagina que eu estou pensando num problema de solubilização. Então, eu tenho ali moléculas de água, por exemplo, e os íons de um determinado sal que vai ser disperso ali na água e acaba que eles individualmente vão interagir ali com as moléculas da água e tudo mais. Então, a carga desses íons vão ser múltiplas da carga do elétron. Agora, no caso de moléculas, bom, moléculas podem ser neutras, né? Como a gente tem, por exemplo, ali o N2. Às vezes tem dipolos, quadrupolos, devido à distribuição eletrônica, distribuição de densidade eletrônica, né? Mas assim, o saldo da molécula é neutra. E aí, para dar conta desses fenômenos elétricos relacionados à distribuição de densidade eletrônica, a gente atribui cargas parciais permanentes ali aos átomos. Então, assim, para ilustrar, né, para a gente pensar nisso, que a molécula em si vai ser neutra, mas tem a distribuição de cargas ali interna. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma molécula da água, né, onde eu tenho, por exemplo, uma carga parcial nos átomos de hidrogênio de mais
0,417 vezes a carga do elétron para cada átomo, e o átomo de hidrogênio como menos 2 vezes essa carga aqui do átomo de hidrogênio. Pensando, por exemplo, numa molécula como tolueno, em função da diferença de eletronegatividade, das propriedades eletrônicas do sistema e tal, tem cargas parciais que constituem aqui a nossa molécula. As geometrias, interações, tudo isso vai impactar essas cargas. Percebam que tem uma molécula como essa, tem uma certa simetria, né? Não exatamente, porque depende de quem está ligado, como está ligado e tudo mais, mas são razoavelmente próximas. Às vezes eu fixo esses valores de uma maneira simples, né? Aproximo para valores pré-determinados em função de classes moleculares que eu tenho. Imagina, olha essa outra molécula aqui, né? Então, todas as cargas parciais definidas, tá? Então, quando eu tenho sistemas moleculares, principalmente aqueles constituídos por átomos distintos entre si, onde eu tenho diferenças de eletronegatividade, eu preciso definir essas cargas parciais. E aí você pode até pensar o seguinte, vem cá, quando eu tenho um sistema do tipo átomos unidos, né, como é que vai ser a carga parcial? Então, imagina que eu tenha lá o caso que eu falei desde o início do N-octano. Né? Então, tem as extremidades, CH3, e ali no meio, CH2, 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 CH2. Como é que eu vou colocar essas cargas parciais ali, né, do CH2 em relação ao CH3? Será que faz diferença pegar quem está mais na extremidade, quem está no meio? Vai ser diferente? Não vai ser? Né? Tudo isso precisa ser pensado. Então, aí exemplos mais ilustrativos, né? Que fazem a gente pensar o seguinte, olha só, existe um efeito, né, dessas interações de natureza elétrica que precisam ser consideradas. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, então, uma possibilidade é usar modelos não polarizáveis, né, onde eu tenho uma distribuição de cargas parciais fixas e independente do meio em que a molécula se encontra. E aí a gente tem cálculos quânticos, modelos semi-empíricos que determinam essas cargas parciais. Tá? Então, por exemplo, a Roberta, que está fazendo doutorado, bastante ligado ali a propriedades de sistemas de materiais energéticos. Um trabalho inicial dela foi descobrir, a partir de cálculos de química quântica, como que se dá essa distribuição de cargas parciais. Ela teve que usar essas simulações de nível quântico para ver, bem cá, como é que a densidade eletrônica se distribui nessa molécula. Uma vez que ela tem essa informação, ela já passa a ter condições de representar com muito mais precisão grupos moleculares, conjuntos moleculares dessas moléculas iniciais e calcular propriedades de outra natureza, como propriedades termodinâmicas e tudo mais. Usar essas informações que ela descobriu lá nos métodos de química quântica para agora trabalhar com termodinâmica e estatística. Né? Então, agora ela vai precisar dessas cargas parciais. E são os modelos não polarizáveis, né, que fixam essas cargas parciais. Outros modelos são os polarizáveis, onde as cargas variam ao longo da simulação e depende do meio em que a molécula se encontra. Tá? Então, isso também é possível. Aí, naturalmente, eu estou tornando os cálculos mais pesados, né, nesses modelos polarizáveis. Às vezes, essa polarização vai ser determinada por modelos propriamente ditos, né, em função da aproximação molecular. Então, modelos, vamos dizer assim, empíricos, né, que são usados para descrever esse fenômeno de polarização, ou eu fico refém de simulações de dinâmica molecular quântica, onde isso é determinado para cada configuração instantânea ali do sistema. Aí o negócio aumenta de complexidade assustadoramente. Tá? Então, tenho aqui
um modelo de potencial para essas interações eletrostáticas, tá? E a gente chama essas interações de forças de longo alcance. Por que de longo alcance? Porque elas decrescem mais lentamente com a distância do que as outras. Lembra que as outras levavam em conta potências da distância a sexta, a 12. Aqui não, é simplesmente R. Então essa energia decresce mais lentamente com a distância. São forças que conseguem atuar de forma relevante no meu sistema, mesmo a longas distâncias. Tá? Então, acaba recebendo esse nome, forças de longo alcance. Bom, nesse caso, né, então a gente pode ter 2 raios de corte definidos para as simulações. Um para as interações de Van der Waals, né, dos nossos modelos lá de Lennard-Jones, e outras para essas interações coulombicas, que acabam exigindo quase que 2 escalas de espaço para o cálculo dessas interações. Uma para as forças de curto alcance, Lennard-Jones, outras para as forças de longo alcance, interações eletrostáticas. Tá? Então, os modelos, em geral, assumem formas desse tipo. E aí, naturalmente, né, em função de você escolher modelos não polarizáveis ou polarizáveis e tal, é necessário pensar em como adaptar esse tipo de estrutura em função da proximidade dos átomos e tudo mais. Mas aí são coisas um pouco mais complexas que nessa apresentação não vale tanto a pena investir. Beleza, alguns métodos, né, para a gente pensar, né, nesse sistema todo interagindo. Um método que é bastante utilizado é o método da soma de Ewald, que eu desmembro interações de curto e de longo alcance, onde as de curta distância são calculadas diretamente, tá? Calculando efetivamente, e as de longa distância são calculadas por um procedimento de aproximação baseada no espaço transformado de Fourier. Tá? Então isso é especialmente útil para moléculas pequenas. Como se eu tivesse, nessa ideia da soma de Ewald, um campo definido pela distribuição espacial das minhas moléculas, né? Como se eu tivesse um campo elétrico definido por aquilo dali, né? Que eu conseguisse definir um campo aproximado para aquilo e calculasse as interações dessa forma. Uma outra forma de fazer essa contabilização energética é utilizando estratégias do tipo Particle Mesh Ewald e Particle Mesh, que são traduzidos como PME ou PPM, né, que também são opções disponíveis lá no LAMMPS para a gente, né, onde as partículas vão viajar num potencial médio em cada ponto e eu não calculo diretamente o potencial de interação entre cada par de partículas, mas sim nesse ponto do espaço tridimensional. É um cálculo indireto. Tá? Isso acaba sendo mais rápido pelo fato de, vamos pensar assim, trabalhar tudo como uma aproximação, né, acaba sendo mais útil para sistemas muito grandes. Aqui não, faço uma distinção para quem está longe e quem está perto. Aqui não, calculo tudo como se fosse tudo um grande campo. Tá? Então, o que distingue uma da outra seria basicamente isso. Quem está perto eu calculo diretamente, quem está longe eu faço campo. E essa daqui eu faço tudo baseado num grande campo gerado aí por essas cargas parciais e tudo mais. Tá? Então, são opções. Essa mais rápida para sistemas grandes. E aí, às vezes, isso envolve problemas de convergência das simulações e tal. São coisas que demandam testes para ver se é possível de simular ou não. Tá? Os testezinhos preliminares aí são fundamentais para ver o que se consegue fazer com cada um deles. Agora, todas essas abordagens, tá, são um mundo em si mesmos.
trabalhos podem ser propostos justamente no intuito de melhorar essas abordagens com métodos que sejam mais robustos e, naturalmente, que sejam mais eficientes para dar conta do cômputo da energia desses sistemas carregados. Então, você pode trabalhar com uma termodinâmica estatística mais voltada para a determinação de propriedades, né, calcular propriedades de fato de sistemas reais, ou de métodos numéricos voltados para descrever esses sistemas moleculares. Então, isso é um campo em construção, em eterna construção, né, que o pessoal que tem mais afeição aí, a matemática, a física bem fundamental, vai nadar de braçada nessas técnicas aí. Então, saibam que isso é possível, são basicamente 2 linhas de ação de trabalho. Pesquisadores que desenvolvem métodos numéricos e outros que vão aplicar esses, estão mais interessados em sistemas reais. Beleza. Então, uma palavrinha que eu deixei lá atrás foi a palavrinha campo de força, né? Então, é hora só da gente ver esse tópico para tentar definir isso de alguma maneira, né? E organizar as ideias, fechando um pouco nosso pacote aqui de hoje. Aí até a professora Kátia aqui colaborando com a aula, né? Eu vi que ela acabou de me mandar aqui uma fotinho, né? Dizendo o seguinte: muito obrigado, Kátia, pela defesa. Eu fico muito feliz com o seu companheirismo, né? Que na tentativa de uma salvação do coleguinha, o print que a professora Kátia mandou aqui diz o seguinte, ó, que a forma correta de escrita é torção com C cedilha, como o Leão apontou, de acordo com a língua portuguesa, mas, aí o mais aqui me salva, torção com S é usado frequentemente pela comunidade científica, olha só, né? Por conta do termo inglês e tudo mais. Mas valeu, muito obrigado aí, né? Foi uma tentativa de me salvar, né? Pelo menos estou alinhado aos erros da comunidade científica, embora sejam imperdoáveis. Mas vamos lá. Então vamos aos campos de força, para a gente encerrar nossa conversa, já está chegando o nosso horário. O que são esses campos de força? Os campos de forças são definidos a partir de conjuntos de modelos para os diferentes tipos de modos energéticos. Tá? Então, quando eu tenho esses campos de força, eu preciso incluir conjuntos de parâmetros para as interações entre espécies. Então, alguns exemplos. Isso aí são sopas de letrinhas que vocês vão encontrar na literatura de campos de força que podem ser usados em simulações de dinâmica molecular. O FF, MM, FF, MM2, MM3, MM4, OPLS, Charme, Amber, Trap, Gromos, Compass, Reax, FF, PIPF, Faixa Oriente, CFF, GEM, PFF. Bom, o que isso quer dizer? São perguntas típicas que a gente faz e acaba muitas vezes derrubando alguns alunos de PG que não sabem os fundamentos desses campos de força. E isso é algo muito beabá, que o usuário precisa saber, porque ele vai escolher, então ele tem que saber as escolhas que ele está fazendo, né? Esses campos de força são idealizados e parametrizados para aplicações específicas. Então, por exemplo, quando o cara pega lá um campo de força do tipo OPLS, você tem que dar uma cavucada lá nas referências originárias desse campo de força e ver lá para que ele se propõe, né? Qual tipo de estudo aqueles parâmetros foram otimizados, que tipo de sistemas foram utilizados como referência para determinar aqueles parâmetros que são dados em tabelas, né? Isso faz parte da escolha que você vai fazer, tá? E aí eles apresentam diferentes versões, né? Às vezes tem o OPLS de átomos unidos, o OPLS todos os átomos, então tem disso. E eles podem ser ampliados, reotimizados, reparametrizados, e aí a gente precisa fazer um downgrade aí nas nossas simulações e apelar para coisas de química quântica. Vou apresentar alguns aqui para vocês rapidamente. O OPLS, olha o nome, já dá uma dica para a gente. Optimized Potentials for Liquid Simulations. Então, a dica está dada pelo nome.
potenciais otimizados para simulação de líquidos. Ora bolas, né? Você já tem aí uma intenção clara nesse campo de força. Então, como eu falei, você tem duas versões, átomos unidos e todos os átomos. Campo de força concebido lá em 1988. Olha o que é o campo de força do PLS. Ligações harmônico, ângulo, harmônico, diedros. Essas combinações de cossenos, as interações de sistemas não ligados, dadas por coisas do tipo Lennard-Jones mais interações coulombricas e interações misturas, quando nem tudo é dado a priori, e eu estou considerando interações entre partículas diferentes. Né? Então aí o OPLS, né? E aí as referências lá no LEMPS para a gente fazer a escolha quando estiver definindo esse potencial, que eu não vou simplesmente dizer assim, OPLS, não, vou ter que definir o tipo, né, de modelo de potencial para cada um deles, mas ao usar conceitualmente o OPLS, a gente estaria escolhendo todos esses aí, né? Então, as interações intramoleculares de átomos não ligados, elas são contabilizadas apenas para átomos separados por 3 ou mais ligações. Né? Então, quando o átomo está mais de 3 ligações distantes, aí eu vejo efeitos eletrônicos, eletrostáticos e tudo mais, né, para ver essas interações internas ali da molécula. Outra possibilidade que se tem é o AMBER, né, modelo de construção com refinamento de energia e tal, né? Então é engraçado, o pessoal faz umas siglas bem curiosas assim, eu acho isso bem interessante. A concepção um pouco mais recente, né, 2002, lá na Universidade da Califórnia em São Francisco, né, um tanto quanto parecido com o anterior, com pequenas diferenças aqui na torção e nos átomos não ligados. Tá? Pequenas diferenças, são, de certa forma, bastante parecidos. Outro que a gente tem é o TRAP, né? Potenciais transferidos para equilíbrio de fases, especialmente importante para o Leão, que vai trabalhar com sistemas de equilíbrio de fases e operações de separação e tudo mais, né? O modelo que vem lá do Zipman, 1998, com suas várias versões, com hidrogênios explícitos, do tipo Cassegrain, átomos unidos, polarizável, e uma série de versões desse campo de força TRAP. Então, algo parecido com Lennard-Jones para dentro da molécula, para átomos não ligados, né? Ângulos dados por somas, né, de modelos harmônicos, mais energias de torção. Percebam, o modelo TRAP não contabiliza energia de ligação entre pares, porque as ligações são dadas como de tamanho fixo. Tá? Eles são parametrizados a partir de dados de equilíbrio líquido-vapor. Então, pego o dado experimental e ajusto ao que dá ali nas simulações. Eu faço um trabalho de otimização para descobrir esses potenciais. Por isso que o pessoal lá do terceiro ano aprende as técnicas de otimização. Eu já estou pensando em cara fazendo mestrado, doutorado e usar toda aquela parafernália matemática para descobrir, por exemplo, parâmetros, né? Uma das aplicações. E a ênfase desse campo de força é a transferabilidade, ou seja, aplicar os parâmetros para um amplo conjunto de moléculas. Pensando um pouco naqueles sistemas que a gente viu em unidades reduzidas, né, daquele diagrama de fases que a gente tem comum a um determinado para um determinado comportamento termodinâmico, né? Isso a gente viu lá nas aulas de termodinâmica de equilíbrio de fases, né? Lá em termodinâmica avançada. Então, tá um pouco ligado com esse tipo de raciocínio aí, o site lá para vocês conferirem, explorarem, né, as opções. Então, assim, percebam, é um mundo à parte. Vão ter campo de forças otimizados para propriedades biológicas,
cada um vai demandar uma análise para ver se você está fazendo a escolha certa. Existem também experiências da literatura, acúmulo de experiências, modas em determinados campos, que você pode rever ou você pode surfar na mesma onda e fazer simulações semelhantes. Mas o mais importante nisso tudo é você, na medida do possível, revisitar os fundamentos dessas simulações. Pensar, ver o manual dos programas, sobre as escolhas desses campos de força, desses modelos de interação, de onde que vêm esses parâmetros que são utilizados, e passar a crer menos nas simulações fornecidas ou realizadas às cegas nesses softwares de dinâmica molecular, né? É importante fazer um trabalho de crítica dura a essas coisas muito automáticas, tá? E aí, bom, um mundo a explorar dentro dessas opções, né? Vocês vão ter, já adianto, uma dificuldade assombrosa em descobrir parâmetros para esses campos de força de muitos sistemas que vocês venham a investigar. Você está ali com a melhor das intenções, querendo usar tudo que você aprendeu para ver o teu sistema ali, como é que funciona ele em termos termodinâmicos, calcular propriedade de transporte, fazer tudo que é possível, e aí você vai ver uma dificuldade muito grande em determinar, encontrar na literatura de forma organizada, sistematizada, esses parâmetros dos campos de força. Isso, para quem já mexeu um pouquinho com essas coisas, sempre se lembra das dores em procurar esses campos de força. E às vezes, para o mesmo sistema, para modelos idênticos, vocês vão encontrar, às vezes, parâmetros com valores diferentes, cada um conduzindo a resultados diferentes. E aí você tem que... Será que existe alguma possibilidade de fazer uma abordagem unificada, né? Porque tudo vai demandar de como que esses parâmetros foram obtidos, como eles foram otimizados, parametrizados e tal, né? Em que limite, né, é possível ficar menos refém desses parâmetros? É algo a se pensar. Então, quando a gente tem sistemas assombrosamente grandes, esses sistemas biológicos de enzimas e tal, desconfiem, as aproximações são feitas de maneira tão grosseira que, assim, como alguém que lida com essas coisas mais fundamentais, eu coloco tudo em xeque, porque, assim, acaba que muitas vezes o que se tem são descrições qualitativas muito, muito simplórias do comportamento do sistema, e pequenas escolhas sobre incluir um efeito ou outro a mais ou otimizar melhor um parâmetro ou outro pode mudar radicalmente a dinâmica do teu sistema, né? E alguns softwares comerciais apresentam receitas prontas e quase que milagreiras para essas simulações, traduzindo muito mal o comportamento de um sistema desse tipo. Então desconfiem, tá, dessas simulações, sejam bastante criteriosos nas fontes desses parâmetros para você chegar ali e realizar a tua simulação com bastante critério, né? Com bastante rigor. É isso que se espera de quem lida com essa área. Então o pessoal às vezes acaba sendo um pouquinho chato, exigindo que se visite esses artigos originais para tentar raciocinar da mesma forma com o que pensou, né, quem concebeu os métodos, né, e ver se não está se cometendo nenhum crime a priorístico ali nessas simulações, né? Ver se o cara estava tendendo a simular aquilo, algo parecido com o que você está fazendo, e se o teu sistema, os teus modelos não tem erros grosseiros a priori, né, para você avaliar ali o comportamento do teu sistema molecular. Beleza? Então já chegamos no nosso horário.
Pergunto se existe alguma dúvida, alguma questão que vocês façam questão de registrar. O conteúdo da gente para hoje era esse. Na aula que vem a gente vai fechar essa parte, um detalhezinho que ficou faltando, e a gente vai ver alguns exemplos no LAMMPS, como é que são os arquivos de entrada dessas moléculas e tudo mais, ver como que o trabalho aumenta por incluir moléculas nas nossas simulações. Então tem alguma dúvida, algum comentário, algum detalhe? Lucas, Matheus, Ian, Kátia, Patrick, Roberta, querem fazer algum comentário, algum detalhe? Fala, Lucas. Destes todos potenciais, existem também as versões pagas. E assim, por exemplo, no GROMACS, o software GROMACS de simulação ele não é pago. Mas o campo de você ter acesso ao campo de força deles, né, o manual do campo de força para como gerar o campo de força específico do sistema, aí já é pago. No caso do Amber, o Amber Tools, né, que é a ferramenta dele de rodar, a ferramenta mais básica deles não é paga, é totalmente livre. O potencial também é gerado por essa ferramenta, mas para usar a melhor ferramenta deles, que é o Amber de dinâmica molecular, aí você tem que pagar uma taxa cara para usar esse software. Então, existe também a questão de você pagar para ter acesso a esses campos de força ou softwares de simulação também. Tem esse outro lado da história, né? E assim, de certa forma não está errado, né? Isso deu trabalho a alguém, né, que perdeu tempo da vida ou investiu tempo da vida para avaliar essas coisas, né? Mas, bom, acho que a gente tem um certo papel de usar o que está disponível. Se tiver grana, compra e faça jus a quem trabalhou e também desconfie de tudo, né? Porque a gente também tem cabecinha para pensar e não necessariamente o que foi feito está completamente certo ou completo, né? Então tudo demanda melhoria, investigação e tudo mais, né? Mas é isso mesmo que o Lucas falou, é exato, né? E aí, para que tantos softwares, tantos campos de força, tantas ferramentas, né? São grupos independentes trabalhando, às vezes visando ganhar dinheiro, às vezes trabalhando mesmo no âmbito da química por projetos financiados e tudo mais, né? Tem disso. Acho que não sei se chega a ser uma questão de procurar ganhar dinheiro, porque o preço em si não é lá essas coisas, mas aí já é uma cobrança, né? Já é um fator para limitar o acesso ao programa dele. É isso mesmo, também tem isso, é E verdade. quando você acaba, a maioria dos pesquisadores hoje, quando eles desenvolvem um programa, eles ficam meio receosos em entregar esse programa para um desconhecido. Às vezes esse desconhecido pode chegar lá e descobrir que o código dele está errado e aí acabar com a carreira científica dele, né? Então, existe muita coisa aí por trás desses potenciais e campos de força e muito mais aí. Eu vou colocar um artigozinho referente a essa aula, que é um artigo bem interessante, que ele fala sobre o lado obscuro das simulações. Vale a pena a leitura, acho que complementa esse finalzinho, né, baseado um pouco na esteira do que o Lucas comentou e outros detalhes, né? Vou botar lá no diretóriozinho. Bom, então vou encerrar aqui a gravação, né, para não ficar um tempo muito extenso.